seu aqui na terra, para que ele seja, ó Deus, propagador da bênção divina. Senhor amado, continua na vida dele, ó Pai, e faz que ele seja abençoado a cada dia e que possa abençoar. Deus amado, em nome de Jesus de Nazaré eu te apresento e te peço, continua conosco desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar junto com os irmãos, adorando ao Senhor Jesus. Uma festa muito linda. Glória a Deus, aleluia. E é sempre bom estar nesta que sempre será a nossa casa. Glória a Deus. Onde, Aleluia, Jesus. se eu estou de pé hoje, é graças às orações dos irmãos. Glória a Deus. Estou muito feliz. Estava com saudade de ouvir esses gritos do evangelista Marcos. Não é? Glória a Jesus. Queridos irmãos, abram comigo a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Ficou muito linda a cor da igreja. Glória a Deus. O púlpito novo, Pai. Glória a Jesus. Jesus é bom. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, abram comigo a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Queria que você tivesse um pouco de paciência conosco, pois tivemos aqui grandes pregadores da palavra do Senhor. Aleluia. Na sexta, pastor Luciano Oliveira, um homem de muito respeito e prestígio no meio. E ontem, o conferencista Roberto Santos, um homem que tem a Bíblia na cabeça. Nós não somos assim tão grandes como eles, mas Deus nos usa. Jesus, Amém? é verdade, Deus. Abra comigo a palavra do Senhor no livro dos Salmos, de número 51. Glória a Jesus. Aleluia. Salmos de número 51, o verso de número 5. Feliz em rever, ali está o André. Nos conhecemos de muito tempo, não é? Muito tempo. Acho que eu era pequenininha, andava só de short, as canelas cinza de terra, não é? Andar para cima e para baixo. Deus abençoe agora. Estou muito feliz por ver você. Glória a Jesus. Acharam, irmãos? Amém. Ele nos diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí você corre um pouquinho, voltando lá no Salmo de número 23. Salmos de número 23. Só a igreja vai ler. Glória a Deus. Acharam? O que é que diz aí? 1, 2, 3. Só até aí, só até aí. Amém? Poder sentar adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, estamos em um período festivo, em um período de festa. Estamos congratulando 12 anos de ministério, 12 anos de muita luta, de muita perseguição, de muitos levantes, de muitos desertos, mas 12 anos fiéis na presença do Senhor. E nós podemos observar, no decorrer de toda a Escritura Sagrada, nós podemos observar que é um caráter do povo de Deus ser um povo festeiro.
É um caráter do povo de Deus gostar de festa. É um caráter também do próprio Deus. O próprio Deus, ele gosta de festa. Podemos observar que ele é dono de no mínimo 3 grandes festas. Festas essas que ele pode até estar entristecido com o seu povo, pode estar até sem querer se pronunciar, sem falar nada, mas ele não pode faltar estas festas, porque ele é o dono dessas festas. Aleluia. Festas essas que o Senhor mesmo é quem organizou estas festas. Ele é o dono desta festa. Ele que organizou, ele que preparou e ele que mandou o povo fazer esta festa. Festa essa, a primeira festa é a festa do Pentecostes, ou a festa da Páscoa, melhor dizendo. A festa da Páscoa, uma maneira mais grosseira de celebrar, não tinha nada a ver com o chocolate ou com o coelhinho da Páscoa. Festa essa era comemorada com um carneiro assado, 4 taças de vinho, um copo com água, uma taça vazia, ervas amargosas e 3 pães asmos. Cada item desta Páscoa relembrava ou trazia à memória a época em que o povo de Deus vivia aprisionado no Egito, vivia sob um jugo de Faraó. Festas essas que todas as vezes que o povo se reunia para celebrar, tinha que lembrar, voltar à memória o tempo que vivia debaixo do jugo do inimigo. Inimigo este que passou do estágio de inimigo para o inimigo opressor. Pois bem, o faraó tinha na sua mão um cajado e um símbolo sumério que era uma serpente em forma de bronze, como se dissesse: eu te escravizei carnalmente, fisicamente e mentalmente também. O povo era escravo até mentalmente. O povo não tinha condições de se livrar do jugo opressor de Faraó, porque Faraó conseguiu entrar na mente do povo, aprisionar a mente do povo. Se o inimigo for apenas um inimigo, nós ainda teríamos alguma porcentagem, alguma chance de nos livrarmos da nossa própria força, com a nossa própria força. Mas aquele povo naquela época não poderia se livrar na sua própria força, porque era um inimigo opressor. Além de ser inimigo, era um inimigo opressor, tinha entrado na mente do povo de Deus. E nesta situação, a palavra do Senhor se refere da seguinte forma: só se um valente, mais valente do que o valente, entrar na casa do valente, amarrar o valente e soltar aquele a qual o valente tinha aprendido. Era a mesma coisa, e nós podemos observar e ver o Senhor saltando as casas manchadas de sangue, batendo na terra do Egito e reivindicando aquilo que era dele, trazendo de volta aquilo que era dele. O que era dele? O povo dele. Ele estava brigando pelo seu próprio povo. O Senhor desceu à terra para resolver aquilo que o povo não tinha condição de resolver. Todas as vezes que nós não podemos resolver algo, o Senhor é capaz de descer à terra e resolver por nós, ainda que seja com o braço forte, ainda que seja para reivindicar. O Senhor é capaz de fazer isso para nos libertar. É por isso que muitas vezes nós olhamos dizendo: aquele ali não vai para frente, aquele ali não tem condição, aquele ali não pode se libertar, porque está oprimindo até a mente dele. Mas o Senhor, Ele é fiel, Ele não desiste do seu povo. Por isso o Senhor diz: dê a mim uma festa. A segunda grande festa é a festa do Pentecoste. Esta festa, ela era a exigência de Deus que não se contaminasse com fermento os pães asmos. Os pães tinham que ser separados e não poderia ter fermento. E como é que o processo do fermento? O fermento é uma massa velha, uma massa podre, que ficava separada à luz do sol para que fosse colocada na massa nova e aquela massa inchasse. Mas o Senhor não queria inchaço. O Senhor, no alimento do seu povo, Ele não queria inchaço. No alimento do seu povo, Ele não queria enxerto. No alimento do seu povo, ou é pão do céu, ou não é pão do céu, ou vem do trono de Deus, ou não tem negócio com Deus. Só queremos pão do céu. Aqui só serve pão do céu. Nós só se alimentamos do pão do céu. Ou vem direto do céu, ou
porque aquilo que cobre a cabeça do seu povo não pode ser manipulado por mãos humanas. O povo tinha que lembrar que no deserto, debaixo da sombra da nuvem que protegia o povo do sol, o Senhor foi capaz de fazer chover pão do céu. O Senhor é que providenciava o alimento do seu povo. Por isso o Senhor diz: fica debaixo da cabana, e esta cabana não pode ser manipulada por mãos humanas, porque a cobertura do meu povo sou eu quem dou, a providência do meu povo sou eu quem dou, a providência do meu povo está nas minhas mãos. Glória a Deus. Essas festas o Senhor era dono. Aí o povo aprendeu que Deus gostava de festa e resolveu dar a Deus uma festa, como por exemplo a festa do Purim, que lembrava a época que o Senhor tirou Esther, que exaltou Esther e tirou o seu povo da Babilônia. Mas também tinha uma festa que o Senhor não tinha conta. Livro de João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22, nos fala que em Jerusalém tinha uma festa chamada Festa da Dedicação, aonde o povo estava dedicando a sua adoração a Deus. Só que naquela época, a filosofia do momento, naquela época, a sensação do momento, eram os gregos, que tinham uma filosofia de quê? Tinha uma nova forma de adorar a Deus, tinha um padrão novo, aonde esse padrão poderia tudo, por exemplo, culto a corpo, homem com homem não é mais pecado, mulher com mulher já não é mais pecado. As coisas antigamente agora são um tempo novo, evangelista Marcos. Agora não precisa mais ser adorar a Deus em um padrão da Torá. Aí os jovens ficaram encantados por causa daquela facilidade, foram até o imperador da Grécia, até o legislador da Grécia, e disseram: nós podemos adorar a Deus assim? E eles disseram: sim, vocês podem adorar a Deus dessa forma. Aí eles entraram na igreja dizendo que poderia adorar a Deus daquela forma. Aí o sacerdote se levanta e diz: aqui não, porque o povo não pode. Segura. O povo não pode escolher um padrão para adorar a Deus. É Deus quem dá o padrão para ser adorado. Você não pode entrar aqui e querer mudar os usos e costumes, os bons costumes. Você não pode mudar. Você não pode chegar na igreja e querer tirar um altar original. Pegaram o altar original, trocaram pelo altar da prevaricação, tiraram os bons costumes. Aí o sacerdote disse o seguinte: aqui o sangue pode dar na canela, mas só se adora a Deus em um modelo original. Verdade. Mas a palavra Glória a Deus. dos gregos era que poderia adorar a Deus em um modelo novo. Não perca o raciocínio. Presta atenção. Os gregos disseram: vocês podem adorar a Deus em um modelo novo. Aí Deus olha para ele e diz: não, tem que adorar a Deus segundo a mim. Você tem que me adorar segundo o padrão que eu te dou. E qual era o padrão de Deus? Que na menorá, que dentro do Santo dos Santos só haveria luz pela menorá. Foi a primeira coisa que os gregos tentaram tirar do povo de Deus. Eles não querem aceitar o novo modelo de adoração? Não. Os sacerdotes não querem aceitar o novo padrão de adorar a Deus? Não. Já sei, então. Eu vou proibir adorar a Deus de qualquer forma. Ninguém agora mais pode adorar a Deus de jeito nenhum. Quem for pego adorando a Deus vai ser morto. Quem for pego acendendo a menorá vai ser morto. A situação ali levantada era que tinha que apagar a luz do Santo dos Santos. Havia ali um conflito de quem a palavra tinha que ficar de pé. Qual a palavra tinha mais poder? A do imperador ou a de Deus? Quem tinha mais força, o imperador ou o Senhor? Sabe o que fizeram? Pegaram os sacerdotes, crucificaram os sacerdotes, mataram os sacerdotes,
até que se levantou um homem chamado Judas Macabeus, começou a guerrear, mas conseguiu prevalecer, e a ordem do Senhor não foi alterada. A ordem que o Senhor deu não foi alterada, porque nós aprendemos que o Senhor lá no Velho Testamento, pastor Humberto, o Senhor olha para a terra e vê um homem sacerdote chamado Eli, e aquele sacerdote tinha muito tempo de serviço, tinha muita experiência, tinha uma vida toda de dedicação, mas o Senhor olha para ele e diz: Eli, você está demitido. Por quê? Porque está deixando a lâmpada se apagar. E a lâmpada não pode se apagar. Glória a Deus. Eli, você tem muito tempo de serviço, prega bem, canta bem, exerce a sua função bem, mas tem um segredo aí, Eli, que está errado. O que é, Senhor? Você só está acendendo a lâmpada no dia do culto. E a lâmpada tinha que estar acesa, a menorá tinha que estar acesa de manhã, tinha que estar acesa de tarde, tinha que estar acesa de noite. A lâmpada do Senhor tinha que estar acesa na segunda, tinha que estar acesa na terça, tinha que estar acesa na quarta, tinha que estar acesa todos os dias da semana. Eli, você tem muito tempo de serviço, mas eu vou levantar um menino. Esse não sabe cantar direito, esse não sabe pregar direito, mas está aceso na segunda, está aceso na terça, está aceso na quarta, está aceso na quinta, está aceso na sexta, está aceso no sábado, está aceso no domingo. O segredo é estar aceso, a lâmpada não pode se apagar. Pois a menorá está em uma constante observação. E estão dizendo: não pode apagar, não pode apagar, não pode apagar, não pode apagar. A menorá aqui representada por você, e o sacerdote está de olho dizendo: não pode apagar, não pode apagar. Esta lâmpada não pode apagar, a lâmpada do Senhor não pode apagar, porque ela fica no Santo dos Santos, e é só ela que pode ser acesa lá dentro. Racha de Satanás não apaga. Olha pelo menos para duas pessoas aí. Isso, olha para eles e diz: o que o Senhor escreveu sobre a sua vida, Satanás não pode apagar. Cadê a turma do glória a Deus? Cadê a turma do aleluia? Aquilo que o Senhor determinou para a sua vida, pode se levantar o inferno todo, pode se levantar Exu Caveira, Exu Política, pode se levantar Tranca-Rua, pode se levantar Pombagira, não vai apagar, não vai, não vai apagar, não vai, não vai apagar. Quem escreveu foi o Senhor. Se Ele diz que vai te usar, Ele vai te usar. Se Ele diz que vai te exaltar, Ele vai te exaltar. Ah, evangelista, mas eu estou no deserto. Se prepara, porque Ele vai levantar você no meio do deserto. Estão dizendo por aí que até meu casamento faliu. Ei, Luz, parece que não tinha mais jeito. Eu olhava assim para os 4 cantos da casa e disse: meu Deus, agora acabou, foi tudo. Taracanto folha súbia, ande clava súbia. Mas quando o Senhor olhou para a minha vida, Ele disse: você não presta, você não vale nada, você é pequeno, você é falho, mas nas minhas mãos, deixa eu te dizer, Ele não te escolheu porque você é bonitinho, Ele não te escolheu porque você canta bem, Ele não te escolheu porque você prega bem, Ele não te escolheu por causa das suas qualidades, Ele te escolheu e acabou. Ele te escolheu e ninguém tem nada a ver com isso. Aleluia.
fraquejei, os meus pés resvalaram, mas eu continuei. Aquilo que o Senhor escreve, fica o rastro de Satanás não apaga. Nós lemos aqui 2 salmos. Prometo não me demorar. O primeiro salmo é o salmo mais famoso do mundo. Salmo esse que é mais famoso do que o próprio nome Jesus. Este salmo ele não tem barreira e ele foi escrito no melhor momento de Davi. Davi escreveu o Salmo de número 23 em uma posição que não poderia mais ser elevada. Estava no ápice, estava no topo. Mas no Salmo de número 51, verso 5, Davi ele estava na lona. Ele ia ser julgado, ia ser morto pelo seu erro, pelo seu pecado. E era justo. E é um salmo de uma potência muito grande. E alguns exegetas podem até afirmar, e não está errado, que Davi estivesse falando do pecado original. Só que uma vertente, ainda que meio maluca, mas coerente, nos traz a memória e nos faz refletir em que Davi estivesse falando dele mesmo. A situação dele. Davi, ele tinha pecado, tinha armado o cerco, tinha preparado a morte de um homem para ficar com a sua esposa. Um crime de premeditação, segundo a lei mosaica. Todo aquele que cometesse tal ato era para ser morto. Sabe por que ele não foi morto? Por causa do salmo que nós acabamos de ler. Existe uma palavra no hebraico chamada chuva, que quer dizer arrependimento. Davi ele começa uma das melhores orações da sua vida. Davi, ele, quando ele se olha, ele se vê, ele lembra de toda a sua trajetória, e ele olha para o Senhor e ele apela. Ele fala da forma que ele foi gerado. Mas é muito simples, evangelista Diego. Porque isso aí todos fomos. Em pecado fui gerado e em pecado concebeu a minha mãe. É um pecado original. Segura. Sabe o que Davi estava mostrando? Em que Davi ele era bastardo. Evangelista, que negócio é esse? Davi ele era fruto de um erro do seu pai. Segura para não dizer que eu estou pregando ele. Deixa eu pregar. Ainda que meio estranho, mas coerente com a palavra do Senhor, devia ser de um erro do seu pai, porque primeiramente Davi ele era diferente dos seus irmãos na sua forma genética, pois a Bíblia faz questão de dizer que ele era ruivo e nenhum dos seus irmãos era ruivo.
E era assim que Davi vivia. Todo bastardo, a sua função era cuidar dos animais. E Davi era pastor. Nenhum bastardo poderia servir na guarda real de Israel. E o sonho de Davi era ser soldado, ele não podia ser. Todo bastardo tinha que se alimentar depois que seus irmãos fossem alimentados. Alimentava e recolhia o lixo que era monturo. E sabe como Davi faz uma oração? Que o Senhor ergueu ele do... O Senhor ergueu ele do... O Senhor ergueu ele do monturo. O Senhor tirou ele do lixo. E fez assentar à mesa com príncipes. Mesmo sem concordar, é muito coerente. E primeiro que Davi, na sua ordem genealógica, ele não é judeu, pois não aparece o nome da sua mãe. E na sua genealogia aparecem dois nomes muito fortes dos moabitas. Onde você quer chegar com isso, evangelista? Eu quero te mostrar que aquilo que Deus escreve está escrito e acabou. E por causa da sua criação e da sua natureza, Davi não poderia calçar as sandálias reais da dinastia da sua família. E por causa da sua origem, Davi não poderia jamais ser príncipe. Que dirá ser rei? Mas aquilo que o Senhor olha, Ele não vê o exterior, não. Quando o Senhor olha para a terra, Ele não vê os seus cabelos bonitos. Andará Ele não vê você com o microfone na mão. Ele vê você dentro do seu quarto, de joelho no chão, com o coração contrito e quebrantado. Davi vivia em uma forma, aleluia, Jesus, em que além de ser pastor era menino de recado. E nós temos uma mania, e é bom ter sonhos de consumo. E é geralmente aquilo que nós não podemos ter. E eu posso conjecturar e pensar que Davi, o maior sonho de Davi era sentar à mesa com seus irmãos. E aquilo ali não poderia acontecer jamais. É a mesma coisa de olhar para você e dizer: você não vai. Todo dia Satanás olha para você e diz: irmão, de onde você saiu? É a mesma coisa de olhar, Satanás olhar para você e diz: você é pequeno, você não tem condição, você não é capaz, você é fraco. Mas nós nessa hora fazemos como Paulo: é na minha fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Quem sabe o maior sonho de Davi era sentar à mesa, simples. E todos os dias o seu pai Jessé chegava na porta e gritava: Davi, vai levar a marmita dos seus irmãos. E Davi não poderia olhar nos olhos do seu pai. Pegava um cesto com os alimentos e saía correndo. E quando chegava lá, entregava os alimentos, entregava as marmitas, e os seus irmãos diziam: sai daqui, menino, sai daqui, menino. E o menino voltava desesperado. Quem sabe ele olhava e dizia: eu queria tanto ser como eles, eu queria ter tanto as oportunidades que ele tem. Eu queria estar lá na frente pregando. Eu queria ter o dom que ele tem. Ah, como eu queria saber cantar. Ah, como eu queria saber pregar. Andará glória a Deus. Mas essa trajetória o Senhor está te treinando. E nessa trajetória Davi não deixou de ser fiel.
E nessa trajetória, Davi permaneceu fiel ao Senhor. Quando a palavra do Senhor nos fala que Samuel chega na casa de Jessé e ele pergunta se acabaram todos os filhos, o que Jessé fala? Não, falta um, mas é o menor. Em hebraico ele estava dizendo, é um jovem insignificante. E nenhum pai poderia dizer isso com o filho se ele fosse o filho original do seu casamento. Porque ele estava amaldiçoando o seu próprio filho.